Olá a todos os irmãos em Cristo, aqueles que eu ainda não conheço, mas acredito que logo em breve nós conheceremos, que têm a mesma fé, que têm o mesmo entendimento da doutrina, da palavra de Deus, todos aqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com todos vocês. Estou fazendo esse vídeo para poder estar falando algo que o Espírito Santo falou no meu coração, falou na minha mente nos últimos dias, nesse momento que toda igreja, não só a igreja adventista, mas várias denominações, várias igrejas e amigos nossos dessas igrejas, batista, luterana, assembleia, várias outras, está passando, que nós estamos muito angustiados, que a gente não pode reunir, não podemos estar fazendo nosso culto, nossa louvor, nossa meditação na palavra, mas Deus deu essa oportunidade também para nós usarmos as redes sociais, usar essa tecnologia para nós testemunharmos, para nós falarmos, para podermos estar compartilhando nossas orações e a nossa reflexão. E meditando, refletindo sobre algumas passagens bíblicas, preparei um pequeno texto que quero compartilhar com todos os meus irmãos, todos os que puderem, tiverem disposição para ouvir. Espero que esteja ouvindo como se fosse a voz do Espírito Santo, não a minha, da minha língua enrolada, presa, não essa pessoa que vos fala, mas entenda a mensagem como sendo a mensagem que Deus quer falar para você. Que Deus possa estar operando e possa estar abrindo o coração de cada um de vós. Vamos estar orando então, pedindo sabedoria, pedindo entendimento, pedindo uma pequena porção do Espírito Santo. Querido, eterno Pai, estou aqui agora gravando esse vídeo e que esse vídeo possa ser usado para a glória, para a honra, para poder anunciar, para poder testemunhar as suas bênçãos, a sua vida, o seu amor. Que nós podemos estar, através desse vídeo, nos comunicando com nossos irmãos, alguns ainda não conheço, mas acredito que todos somos filhos e filhas do Senhor, e por isso compartilho um amor sem igual, como se fossem meus queridos irmãos aqui da minha igreja. Que o Senhor possa estar abençoando eles. Eles também estão angustiados, assim como eu, por causa desse problema, mas que nesse vídeo e que nessas reuniões e com a oração de um e de outro nós podemos nos fortalecer no Senhor, e com essa reflexão, com essa meditação nós possamos estar nos preparando para a sua breve retorno. Em nome de Jesus, amém. E como eu falei, meus queridos irmãos, eu fiz lendo a Bíblia, meditando em algumas palavras, rascunhei e depois preparei um pequeno meditação, um pequeno sermão, onde a base desse sermão está no texto bíblico de Isaías 44. Nós vamos abrir nossa Bíblia. A minha Bíblia está aqui, Isaías 44, do verso 1 até o verso 5. É a base do sermão. Tem uma mensagem muito bonita, muito forte aqui. Vamos ler? Acompanhem. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a árvore, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dia eu sou do Senhor. Um dirá, eu sou do Senhor, e o outro chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá a própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém?
essa mensagem me tocou, pois tem muitas coisas interessantes, muitas informações importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida cristã. Sabe, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou adventista do sétimo dia desde criança, congrego hoje na igreja do Jardim Amanda 1, no distrito de Firenze, aqui em Hortolândia, bem próximo do UNASP, da Faculdade Hortolândia. E desde criança sempre escuto sobre a volta de Jesus, claro, tenho essa esperança e acredito que estamos cada vez mais próximos desse momento. E também escuto sobre a questão do derramamento do Espírito Santo, algo que muitas vezes nós não entendemos, nós pedimos, mas não buscamos, nós estamos muitas vezes sentados, confortados, sem receber essa bênção, o derramamento do Espírito Santo. Eu vou trabalhar de bicicleta ou às vezes a pé. Graças a Deus o meu trabalho não é longe, é cerca de 6, 7 quilômetros, já faço uma caminhada todos os dias. E eu vou andando e vou falando, muitas vezes alto. Quem passa por mim ouve eu falando, pensa que eu sou maluco, mas com certeza eu não sou maluco, porque eu vou falando com o meu Senhor. Vou trocando ideia, eu vou pensando, vou analisando. E nesses momentos, desde quando começou a epidemia, muito eu fiquei pensando como que a igreja deve fazer, o que a igreja vai fazer, como que a igreja vai reagir a essa situação, essa epidemia, como que vai sofrer isso, né? Lembrando que igreja não é só a associação, não é o pastor, não é os líderes da igreja, não é o prédio da igreja. Igreja, do grego, como a gente sabe, quer dizer que é uma reunião de fiéis, de pessoas que têm a mesma fé e acreditam e congregam na mesma doutrina religiosa. Isso é uma igreja. E eu pensando na igreja como um todo, inclusive eu, como que vai agir, como que a gente vai fazer sem poder ir nos cultos, sem poder... Como que vai? Graças a Deus, Deus está agindo, está trabalhando. Mas eu vejo também uma grande preocupação que tem muita gente que, vamos dizer assim, dormiu, acostumou ou não está mais com tanto afinco procurando assistir os cultos, mesmo que online, acha que é ruim, que é difícil. Concordo que muitas vezes dentro da casa tem alguém que grita no portão, tem alguma coisa que distrai, mas é importante nós estarmos ainda em comunhão e orando um pelos outros. E eu fico preocupado com isso, essa grande falha, essa grande dificuldade, e vejo que a igreja tem uma grande necessidade. Nós temos uma grande necessidade. Nós temos uma necessidade de avivamento ou reavivamento espiritual. Como assim avivamento? Porque mesmo alguns que já são até batizados na igreja ou congregam na igreja adventista ou em qualquer outra igreja, pode estar até sido batizado já há muito tempo, mas não foi batizado pelo Espírito. Não houve uma completa conversão do seu coração à vontade de Deus. Ou quando é o reavivamento, a pessoa ela já foi batizada, ela tinha o primeiro amor, mas esqueceu desse primeiro amor, esqueceu dessa vontade, dessa conversão, e aos poucos está mudando, está se transformando novamente, está voltando para o velho eu. E vejo isso com uma grande preocupação. Eu fico imaginando daqui a alguns dias ou daqui a alguns meses, não sei quando, só Deus sabe, mas haverá um momento que a igreja vai voltar a ter, acredito nisso, que nós vamos voltar a ter a liberdade de culto. E eu fico imaginando, será que todos os meus amigos e irmãos da minha igreja vão voltar? Vão estar lá, sentados, ouvindo, louvando, congregando, orando? Eu fico preocupado com isso. E por isso que, como eu falei, o Espírito Santo me envolveu para poder falar. Vou falar sobre isso, sobre um reavivamento, um despertar. Sabe, esse reavivamento, essa necessidade da igreja,
vai tudo depender de uma grande pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Responda com sinceridade, cada um de vocês. Você acredita no que está pregando? Veja bem, você acredita realmente no que está pregando? Acredito que muitos vão dizer, sim, acredito. Agora eu vou mudar a pergunta. Você está pregando no que acredita? Quer dizer, as suas ações, aquilo que você faz, realmente mostram o que você acredita? Infelizmente a gente está vendo cada vez mais pessoas e até líderes, pastores da igreja, que não estão realmente fazendo essa ação de pregar, de anunciar, de falar, de dizer ao mundo que é do Senhor. Estão mais preocupados muitas vezes, ou estão muito demorizados por causa dessa epidemia e não conseguem mais agir e testemunhar perante o Senhor. Ao contrário, existe também adventistas que estão há muito tempo indo aos cultos todos os sábados, até muitas vezes todos os domingos e todas as quartas-feiras. Vão, sentam, oram, louvam, assistem e voltam para casa. E estão sentados, vão, sentam na igreja, vão, sentam em casa, vão, sentam no trabalho, e estão sentados, estão na sua zona de conforto e esperando, sentados, o derramamento do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida deles. Não é assim, meus irmãos, não é assim que funciona. Eu vou contar uma história para vocês, talvez para alguns é uma história verdadeira, é uma história que aconteceu, que mostra que quando nós agimos, o Espírito Santo pode fazer grandes coisas. O Espírito Santo pode operar grandes maravilhas. Que essa história aconteceu próximo do Natal de 1989. Talvez muitos de vocês não tenham nem nascido. Eu estava mais ou menos com 12 anos, 11, 12 anos nessa época. E próximo desse Natal, no dia 15 de dezembro de 1989, na Romênia, no país romênio, na Romênia, aconteceu um fato inusitado. Só para entender, a Romênia nessa época, ela era uma ditadura. Existia um cara que subiu ao poder nos anos 60 e há mais de 30 anos esse cara ele era o ditador ali, aonde ele acabou com tudo. Ele não deixava mais liberdade nenhuma, prendia todo mundo, prendia todos os outros políticos que eram contrários à ideia dele e também não permitia nenhum tipo de liberdade religiosa. Até que nos últimos anos, inclusive, ele instaurou um decreto de ração para comida. As pessoas tinham o mínimo do mínimo para poder comer. Não adiantava você ter dinheiro, o governo não liberava a comida, você já tinha uma quantidade que você pegava nos postos, nos mercados, daquela comida, que era muito pouco, o povo estava passando fome, não interessava se era mais humilde ou se era estudado, graduado, tinha mais condições, todo mundo estava passando fome. O país estava com grandes dificuldades de tudo. Só que, mesmo assim, havia um grupo de pessoas que eram fiéis a Deus e queriam aprender, queriam cultuar. E escondido na casa de um, de outro, existia um bispo de uma determinada denominação cristã, evangélica. E esse bispo, ele ia um dia numa igreja, numa casa, e ali fazia um pequeno culto. Ia na outra casa, e assim ele ia fazendo. Durante algum tempo, alguns anos, ele ia fazendo desse jeito. Até que alguém que era a favor, ou não sei o que aconteceu exatamente, mas denunciou esse bispo. Denunciou para a polícia. E antes da polícia chegar, os fiéis, os irmãos daquela comunidade, daquele grupo, ficou sabendo que iam prender o bispo e provavelmente iam matar aquele bispo, aquele servo do Senhor. E aqueles irmãos fizeram o seguinte: em volta da casa dele fizeram um círculo, um com o braço dado, segurando uma vela acesa. A vela simbolizando o Espírito Santo. Os policiais chegaram, viram aquela cena e ficaram sem ação. E pegaram e voltaram falando, não tem como prender.
o povo fez uma corrente em volta, está com um círculo em volta protegendo o bispo, ele está preso dentro da casa, etc e tal. E de certa forma essa informação chegou no governo, na alta cúpula do governo, e o governo mandou o exército sem dó, sem nenhum remorso, chegou atirando naqueles fiéis, atirando nas pernas, muitas vezes atingia outras partes do corpo, mas chegou atingindo todo mundo e eles iam caindo. Vários fiéis fizeram alguns círculos e mesmo assim pegaram e prenderam aquele bispo inicialmente, e o plano era matá-lo. No dia seguinte, naquela mesma cidade que aconteceu isso, uma jovenzinha, uma criança praticamente, uma juvenil, pegou sua vela, acendeu e saiu gritando pelas ruas: Deus é todo poderoso. E ela saiu gritando, e ninguém ficou assim sem saber o que acontecia. E ela saiu somente falando isso: Deus é todo poderoso. Quando pensa que não, um pouco mais, começou a segui-la e fazer a mesma coisa, e saíram gritando. E de repente juntou mais gente. A polícia já não podia fazer mais nada, porque quase toda a cidade estava fazendo isso. No outro dia seguinte, e depois no outro dia, isso começou a se propagar. O dia todo, várias pessoas estavam se unindo e saíam andando, gritando com as suas velas acesas, falando que Deus é poderoso. Até que chegou um momento que o país todo se revoltou, e com essa pequena ação de Deus, de comover o coração de todas essas pessoas, eles conseguiram tirar aquela pessoa do poder. E hoje na Romênia, graças a Deus, se pode levar uma Bíblia, se pode falar de Jesus para as pessoas lá e salvar muitas pessoas. Sabe? Essa lição mostra que a gente tem que estar disposto a estar fazendo a vontade de Deus. Com pequenas ações, deixa que Deus vai agir, vai fazer o resto. O avivamento, o reavivamento é um despertar. É o despertar de um sono espiritual que nós estamos passando. E também, para a nossa bênção, para a nossa misericórdia, é uma promessa de Deus. É uma promessa bem firme dessa grande necessidade que a igreja está passando, que a igreja está vivendo. No verso 3 que nós lemos, vou repetir, Isaías 44:3, fala sobre essa promessa. Olha só, verso 3: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre todos os teus descendentes. Olha só que interessante, que linda essa promessa. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e as minhas bênçãos sobre os teus descendentes. Então quer dizer que é uma promessa firme e segura de Deus. Não é só uma necessidade nossa, mas é uma promessa que Deus falou. Busque, que vocês vão ter água. A água é o símbolo do Espírito Santo. Derramarei o meu espírito sobre vocês, sobre o sedento. É uma promessa abundante. É uma promessa que agiu lá no Pentecoste para os discípulos e está presente em todos os momentos da história, inclusive hoje. Você pensa que está por causa da epidemia, a gente não pode usar isso? Não, a gente tem que buscar, a gente tem que agir, a gente vai fazer essa ação. Sabe, existiu um homem chamado Henry Varley. E esse senhor, em 1841, ele nasceu, numa família pobre, e com 7 anos de idade ele teve que sair, já que nessa família o pai dele morreu muito cedo e deixou a mãe pobre, sem nada, com 9 bocas para alimentar. E ele com 7 anos de idade teve que sair e foi para a cidade de Boston. Na cidade de Boston ele tentou arrumar emprego, ele não conseguiu. E de lá, com pouco que ele conseguiu de alguns trocados, ele foi para Chicago. E lá ele ouviu a mensagem de Jesus.
na cidade de Chicago, ele ouviu da mensagem de Jesus, só que também ele não conseguiu desenvolver ali. Ele saiu dali com alguns anos depois, já com 14 anos, e ele foi para Nova York. Em Nova York, ele continuou os estudos e foi batizado. Só que o interessante é que ele continuava a receber os estudos bíblicos pelos missionários, pelos pastores ali, pelos bispos daquele local. E sabe o que é o interessante? Ele recebia o estudo no domingo e na segunda de manhã, na quarta de manhã, ele ia para as ruas e para as praças de Nova York ensinar aquilo que ele ouviu no domingo. Ele ia e repetia tudo aquilo que ele ouviu no domingo, falando para o povo nas ruas. Isso era amor. Isso porque ele tinha alegria em conhecer e saber e ouvir. Ele tinha realmente o primeiro amor. E ele falou, pouco mais velho depois, o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com e por meio de um só homem que está totalmente entregue a ele. Sabe, irmãos, isso que é pedir o derramamento do Espírito Santo, é se entregar, é realmente estar dedicado totalmente a sua vida para as mãos do Senhor. Olha só que interessante. Deus, ele falou que quando nós agimos, nós entregamos a ele pode operar grandes coisas, grandes milagres. Nós sabemos que Deus, ele é Deus Todo-Poderoso. E só que algumas vezes nós duvidamos. Nós pensamos que por causa da epidemia, ou por isso, ou por aquilo na minha vida, porque eu preciso disso ou daquilo, nós não deixamos que Deus age em nossa vida. Olha só que interessante, vamos ler Efésios 3, verso 19. Efésios 3,19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Olha só que interessante, aqui está falando que o amor de Deus excede todo conhecimento, todo entendimento. Quer dizer o seguinte, olha só que curioso, eu gosto muito de astronomia, de conhecer as estrelas, tudo dessa parte. E nessa parte, os cientistas acreditam que o universo todo conhecido tem 93 bilhões de anos-luz de circunferência. Isso quer dizer o seguinte, que se eu pegasse em um ponto e fosse dar a volta no universo, eu demoraria 93 bilhões de anos. E isso se eu conseguisse viajar na velocidade da luz. É imenso, não é? O universo. E aqui em Efésios fala que o amor de Deus, ele excede todo o conhecimento, ele excede esse universo, ele excede todos nós. E quando nós cremos e quando nós conhecemos e agimos com isso, nós somos tomados pela plenitude de Deus. Nós somos tomados pela ação do Espírito Santo, pelo poder de Deus, poder do Espírito. Se queremos ter plenitude de reavivamento, conhecer e agir pelo amor de Deus, nós precisamos nos entregar e deixar que Ele faça aquilo que Ele deseja fazer conosco. Sabe, nós lemos em Isaías 44, verso 3, sobre a água. E a água é uma necessidade vital para o ser humano, ou melhor, é uma necessidade vital para a vida. Segundo a ciência, inclusive os cientistas, como eu falei, eu gosto muito dessa parte de astronomia, e os cientistas vivem buscando água nos outros mundos para saber se lá poderia existir vida ou reproduzir vida. A água é a maior necessidade de vida, até mesmo para os agrícolas, para quem gosta de plantar, quem gosta de mexer com a terra, sabe? Eu posso ter uma terra boa, bem adubada, eu posso ter uma boa semente, eu posso ter toda uma condição, o clima agradável, eu posso ter maquinário, tudo. Mas se eu não tiver água, essa semente não vai brotar. Olha só que interessante, no sertão da Bahia, eles cavaram poços com mais de 30 metros de profundidade para poder achar água.
E essa água está sendo boa, produtiva para o povo de lá, para os agricultores que estão produzindo cebolas, cenouras. É o maior produtor de cebolas hoje, certo? No deserto do Sinai, Israel, Síria, Líbia, no Egito, toda essa área aí, aonde eles conseguiram ter água, mesmo no deserto, areia de deserto, eles conseguem ter plantações, plantar tâmaras, damasco e várias outras coisas. Até mesmo no coração do ser humano, que pode ser duro como pedra, se deixar entregar, se permitir que o Espírito Santo haja, vai florescer, vai produzir frutos, vai florescer igual uma vara seca, igual a vara de Arão. Deus também falou sobre a água, Jesus falou sobre a água. Em João 4,14, fala exatamente isso. Olha só que interessante, é um verso muito conhecido por todos nós, todos os cristãos conhecem esse. João 4,14 fala assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha só, e aqui ele está falando que é a água de vida, vida eterna. E é a água do Espírito Santo que, quando nós bebemos, quando nós achegamos, nos alimentamos dessa água através de sua palavra, nós vamos começar a jorrar água de vida eterna. Olha só aqui também diz um pouco mais para frente em João 7, verso 38. João 7, 38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios, está no plural, de água viva. Então aqui fala que quando nós nos entregamos, deixamos que Deus age com a gente, dele, de nós, vai fluir água de vida eterna, rios de água, rios do Espírito Santo, vários frutos, vai frutificar em nós. Quando nós deixamos que a vontade de Deus impere na nossa vida. A água também é absolutamente boa para poder purificar, poder limpar. Quem é dona de casa sabe que você pode ter o produto, pano, rodo, o que for. Se não tiver água, você não consegue fazer uma limpeza bonita, eficiente, deixar bonitinha a casa, não é? A mesma coisa é com relação à nossa vida. Nós precisamos nos limpar muitas vezes, tirar tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é mal da nossa vida. Precisamos nos santificar. Olha só, segundo Crônicas 7,14. Segundo Crônicas 7,14 fala exatamente isso que eu estou dizendo. 7, verso 14. Se meu povo orar, que se chama pelo meu nome, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e converter dos seus maus caminhos, e então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Olha só que interessante aqui. Aqui está falando que quando nós buscamos ao Senhor, chamamos eles pelo nome dele, nos humilhamos, oramos e convertemos daquilo de errado na nossa vida, e ele vai o quê? Vai perdoar os nossos pecados e o mais interessante, vai fluir água de vida sarando a terra, permitindo que a terra renasça, que a terra viva bem, que nossos amigos, nossos companheiros, nossos irmãos possam ter uma vida através de nós, uma vida abundante, uma vida boa. A igreja de Deus deve ter sede, como diz aqui no verso 3 de Isaías, né? Fala exatamente isso sobre a sede. Olha só que diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. A igreja, o povo de Deus deve ter sede. O derramamento é para todos que tiver sede e buscar e pedir. Olha só que diz aqui em Salmos 42, verso 1. É um lindo texto, que é até música. Olha só. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Quando eu irei me verei perante a face de Deus? Olha só que interessante. Então, por isso que é importante nós buscar, assim como o salmista diz ali, nós termos sede de Deus, do Deus vivo, sabe? O reavivamento não é para nós, não é por nós, não é para a glorificação nossa, para a nossa salvação. O reavivamento é para Ele, é por Ele, é com Deus. Nós temos que buscar a Ele, a face de Deus. Muitas vezes nós buscamos a proteção, as bênçãos, principalmente quando nós estamos angustiados, estamos desesperados. Não é errado pedir, suplicar a Deus isso, mas a gente tem que também lembrar de buscar o Deus das bênçãos e não somente as bênçãos de Deus. Muitas vezes a gente tem que ter a atitude de amar a Deus mais do que até mesmo amar a minha própria salvação. Assim como Moisés, ele orou, intercedendo pelo povo que estava lá adorando o bezerro. Ele falou para Deus, se for necessário, risca meu nome do livro da vida, mas perdoa-os e salva eles. Olha só que interessante. Quando nós tivermos essa atitude por cada ser humano, por cada alma, por cada vida, nós vamos estar um pouquinho mais próximos de Deus. Nós precisamos então estar humilhando, orando, convertendo e tendo sede de Deus. Precisamos despertar desse comodismo que nós estamos vivendo. Precisamos orar e com muita oração nós sabemos que vem muito poder. Olha só quanto poder que nós podemos estar fazendo. Olha só que diz em Atos 2,17. Atos 2,17 diz assim: E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Olha só que interessante. Nossos filhos, nossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos sonharão. Quando ele derramar o seu espírito. Esse é o poder de Deus, o poder do Espírito. E a pergunta que eu faço: será que estamos nos últimos dias? Será que alguém duvida disso, que não é ainda os últimos dias? Será que ainda estamos dormindo? Por que nós estamos dormindo? Será que é por causa do coronavírus que a gente está dormindo? Eu acho que não, irmãos. Deus dará o seu poder a todos aqueles que estiver trabalhando, não dormindo. Quem está dormindo não consegue trabalhar. Quem estiver trabalhando não está dormindo. Então precisamos estar trabalhando para Deus. Estamos entregando nossa vida a Ele para que Ele faça a sua vontade. Que derrame sobre nós as águas do Espírito, águas de vida eterna. Bênção sem limite para as outras pessoas. Principalmente a bênção da salvação. E o mais interessante é que o despertamento, quando nós reavivamos ou avivamos, nós podemos criar grandes resultados, podemos dar resultados gloriosos. Olha só que diz no verso 4 de Isaías 44. Isaías 44, verso 4 diz assim: E brotarão como erva, como salgueiro, junto aos ribeiros das águas. Duvida disso? E brotarão como salgueiros. Olha só que diz em Atos 2, verso 41. Atos 2:41 diz assim: E então os que aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia, só em um dia, naquele dia, de quase 3.000 pessoas que creram e foram batizadas, em um só dia. Grandes resultados, não é? Muitos têm medo de testemunhar, faz igual Moisés, sou pesado de língua, não sei falar, não sei. Se entregue ao Senhor e Ele fará o resto. Acredite nisso. Moisés duvidou e quando ele se entregou a Deus, você viu o grande resultado que ele teve. Muitos professam que são de Cristo, mas também a sua vida não fala isso. Como diz os sábios, você muitas vezes através da ação fala mais alto do que as suas palavras.
há um abismo muitas vezes muito grande entre a fé da pessoa e a vida da pessoa. E para essas pessoas, Jesus disse: apartai-vos de mim. Que dura a palavra, né? Apartai-vos, fique longe de mim. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fala que precisamos ter fé, precisamos ter fé. Mas o que é fé? Lógico, em Hebreus 11 fala que fé é o acreditar sem ver, né? Esperar nas coisas que não se veem, a certeza daquilo. Mas na prática, fé é obedecer. E principalmente, não só obedecer os mandamentos, os conselhos ou as orientações de Deus, mas obedecer à vontade de Deus que nós façamos. Isso é mais importante. Por isso que nós estamos hoje, mesmo nessa epidemia, vendo tantos escândalos no mundo social, no mundo político, grandes conflitos, grandes escândalos, e até mesmo no mundo religioso, seja budismo, shintoísmo, muçulmano, seja cristão, evangélicos, católicos, batistas, adventistas, qualquer outra denominação. Nós vemos cada vez mais pessoas que se dizem ser de Deus, mas não agem como pessoas de Deus, como servos de Deus. Existe muitas pessoas vendendo o evangelho, doutrina da prosperidade, vendendo a graça de Deus, ou blasfemando, ou até mesmo aqueles que não estão nem amando mais a Deus, estão seguindo os rumos do próprio nariz. E estamos vendo uma sociedade de cabeça para baixo. Os valores que tinha antes, hoje estão totalmente transformados. O que era certo, hoje é errado. O que era errado, hoje é certo. Parece que não há esperança para a nação, esperança para as pessoas, esperança para a sociedade. A não ser que nós reavivemos, que nós solicitemos o derramamento do Espírito, que nós busquemos a Deus, a face de Deus. Precisamos despertar, nos santificar, pedir ousadamente a bênção do Espírito Santo, assim como Jacó pediu desesperadamente, ousadamente, lutou contra o anjo do Senhor para pedir as bênçãos de Deus. Nós também temos que despertar, acordar e pedir, implorar que Deus derrame seu Espírito sobre nós. Sabe, irmãos, eu sempre começo meu sermão com o sinal do Maranata. O sinal do Maranata, para quem conhece, quem é do Clube de Jovens Desbravador, sabe que é o desbravador. O sinal do Maranata é assim, os dedos juntos, e o desbravador, o cristão, o servo de Deus, o jovem, está curvado, está humilhado, orando, pedindo o poder de Deus, entregando-se totalmente a Ele, perante os 4 As do Maranata, que é amar, que é apressar, que é anunciar e aguardar a volta de Jesus. Sabe, irmãos, está faltando muito disso, e pedir para que o Espírito Santo age na nossa vida dessa forma. Olha só que interessante que diz no livro Mensagem aos Jovens, na página 116. Quando a igreja despertar para o senso do que precisa ser feito nesse mundo, os membros terão angústia de alma. Olha só que interessante. Quando a igreja acordar, despertar para o senso, para o dever que deve fazer, eles terão angústia, desejo por almas. Pessoas que não conhecem a Deus e que na ignorância espiritual não podem compreender a verdade para esse tempo. Abnegação e sacrifício precisam ser entrecidos, precisam ser vividos em toda a nossa vida, em toda a nossa coerência em nossa vida. Precisamos orar, velar em oração para que não haja incoerência em nossa vida. Precisamos velar e orar para que não haja erros em nossa vida. Precisamos não falhar no mostrar aos outros que compreendemos e que velar a oração significa viver nossas orações diante de Deus. Olha só que interessante.
Velar a nossa oração significa como se eu estivesse na presença de Deus, falando com Ele, orando a Ele. Imagine grande coisa, para que Ele possa atender nossas orações. Queridos, tudo isso que eu falei, precisamos estar pedindo, se humilhando, se convertendo dos nossos erros e acordarmos para realmente, mesmo na época de epidemia, mas nós temos as redes sociais, nós temos uma influência de amigos, nós temos tantas coisas que podemos compartilhar, devemos compartilhar isso, a mensagem de um Salvador ressurreto, crucificado e prestes a vir. Porque, queridos, se não for por Ele, olha só que diz em Romanos 11:36. Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Então, se não for por ele, para ele, por amor a ele, nada do que a gente faça vai ter valor. Nada do que a gente pensa, obedecer os mandamentos não vai ter valor. A gente tem que ter isso, sede de Deus, se humilhando, nos purificando, orando, pedindo para que Ele possa viver em nossos corações. Ele eis que está à porta e quer cear com a gente. Permita isso na sua vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, as suas famílias, e que Deus possa derramar o seu poder, que vocês possam buscar a Ele e que o Espírito Santo possa agir na vida, na continuidade da ação de vocês. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos. Te pedimos também que o Senhor possa derramar uma pequena porção dobrada do seu Espírito sobre nossas vidas. E que, assim como diz o salmista, vê se há algum erro e que eu me converta desse erro, que eu não pratique mais. E que eu busque o Senhor face a face, em oração, para que o Senhor possa me dar plenitude do Senhor na minha vida, plenitude do seu poder, para que eu possa frutificar, que eu possa derramar águas do Espírito Santo e de vida eterna, da esperança do Salvador para as outras pessoas, que eu possa ter angústia de salvar almas. Em nome de Jesus, amém.